Fala, super craque Brasfoot FC aqui na área para mais um vídeo tentando reconstruir o São Paulo. Cara, no começo desse modo carreira, o time de São Paulo tava mais ou menos, deu aquela alavancada, deu aquela guinada, chegou a estar em quinto lugar, quarto lugar, sexto lugar, né, brigando por uma vaga direta na Libertadores, mas o time despencou aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Copa do Brasil, tomamos um taca do Cruzeiro, 3-1. No Brasileirão, a gente perdeu pro Santos por 4-1, tomamos uma goleada pro Santos, pro maior rival. Teve até notícia aqui, né? Teve até mensagem do time me ameaçando, né? Da torcida me ameaçando. Mas é isso aí, vida que segue, continuo no comando, né? Diretoria confia ainda no meu trabalho, a torcida nem tanto. E aí a gente tem uma sequência de jogos agora, contra o Vitória, contra o Cruzeiro, contra a Universidade do Chile, na Sul-Americana, que é o caminho mais curto aí, talvez, para o time conseguir chegar ali, né, na Libertadores. Ponto. Sem mais delongas, vamos pro jogo contra o Vitória. Vamos ver aqui o Vitória. Ele tem algum jogador da base. Tem o Edson Lucas, lateral, mas o meu time tá com muito lateral, viu? Mas eu vou comprar assim mesmo. E vai que ele seja um bom jogador, né? E a gente faça uma boa grana depois. Que o Brasfoot é o seguinte, o segredo do jogo tá na base. Se você quer fazer um modo carreira excepcional, você tem que olhar para a base. E falando em base, nós temos aqui alguns jogadores emprestados. O Cicinho, deixa eu ver se o Cicinho tá jogando. Vamos clicar aqui nesse botãozinho. O Cicinho tá jogando pelo Avaí, tem jogado pelo Avaí. O Patrick não tá jogando pelo Real, o Royal Paris. O Vinícius Pós tá jogando pelo Vila Nova. O Bernardo Lemes tá jogando pelo Goiás. O Caio Mota tá jogando pelo CRB. O Daniel Noga jogou uma partida só pelo Avaí, Daniel. Daniel, você tá me assistindo agora? Você tá me vendo? Você tá me ouvindo? Pô, você tem que melhorar o seu rendimento, ué. Pô, um jogo pelo Avaí, pô, sacanagem. O Henrique Caires, 3 jogos pelo Atlético Paranaense, também não tá tendo sequência. Mais um jogador emprestado pro Avaí, o Kelvin, 15 jogos, né? 15 jogos. E o Júlio, cara, quase que eu tenho aqui uma parceria com o Avaí. Eu vou até olhar o Avaí rapidinho aqui. Você espera um pouco aí, você que tá me assistindo. Porque eu doido, tem muito jogador meu aí no Avaí, ó. O Kelvin é meu, né? O Kelvin é meu. É o Kelvin ou o Kevin? Agora eu confundi. Acho que é os dois. Deixa eu ver o Noga. Cadê o Noga? O Dani Noga, ele é o que? Volante. Over 35. Mas tá bom. Fica quieto aí. Tá tranquilo. O Júlio Vitor também acho que é nosso, né? Se eu não me engano. O Júlio Vitor é nosso? Deixa eu ver se o Júlio Vitor é nosso ou se eu vendi ele. Ele é nosso. O Júlio Vitor é nosso. Então tá. Então tem bastante jogador aí no Avaí. Bom, vamos pro jogo então, contra o Vitória, né? Lembrando, a gente tem um jogo importantíssimo aqui depois contra o Cruzeiro. E aí, vamos de Ferreirinha e Luciano, né? Ferreirinha e Luciano. Mano, contra o Vitória eu vou deixar o Matheus Jussara jogar. Eu vou arriscar no garoto da base, vambora. 3-1 em cima do Vitória, vamos. Vamos conseguir uma vaga na Liberta, vamos. Vou colocar o André Silva no lugar do Luciano, que é característica de velocidade. Gente, você que está me assistindo agora, presta bastante atenção. Um detalhe muito importante que eu deixei escapar. Se o meu time joga no contra-ataque, é no erro do adversário. Você tem que ter jogadores com característica de velocidade, senão não adianta. Como o meu Alisson não tem característica de velocidade, para o meu esquema tático, é um jogador desperdiçado. Ele é um bom jogador. No Mirassol ele foi o artilheiro, mas no São Paulo ele não está desempenhando um bom papel por causa da característica dele, certo? Estamos aqui em 11º com o São Paulo, 29 pontos. Creio eu que o São Paulo não vai cair. E eu queria ficar entre os primeiros colocados, certo? Vamos tentar, por que não? Eu tenho 4 atacantes finalização e velocidade. E tenho o Alisson finalização e resistência. Que resistência é o quê? Um jogador que cansa menos. É um jogador que cansa menos. E é um jogador que se machuca menos. Eu acho que resistência é isso. Bom, seguinte. Bora pro jogo contra o Cruzeiro. Pedro Vitor no lugar do Lorenzo. Só vamos.
Vamos contra o Cruzeiro. Vamos fazer 1 a 0. Boa, Ferreirinha. O problema é que o Cruzeiro, ele é cabuloso. Vamos, Matheus. Vou deixar o garoto jogar. O garoto é armação e drible. Luciano, vou tirar você, colocar o André Silva. E vambora. Vambora. O time fez 2 gols, tá bom, hein? Pênalti para o Cruzeiro. Aí lascou. Aí lascou, hein? Lascou, cara. É, gente, infelizmente. Fora o São Paulo. O meu volante vai jogar machucado. No sacrifício, não tem outro volante esquerdo. Eu não trouxe outro volante esquerdo. Vai continuar machucado. 4 a 3. Meu ataque tá muito bom. Meu time fez 4 gols. Mas a minha zaga tá devendo. A minha zaga tá devendo. Tomei 3 gols, cara. E aí, São Paulo fora. Semifinal, Cruzeiro e Flamengo. Mirassol Internacional. E aí o Mirassol acaba sendo o melhor time de São Paulo na competição, hein? Mas o meu time fez um bom jogo. Parabéns à equipe do São Paulo. A zaga não ajudou muito, mas tudo bem, né? Não dá pra ganhar todas. É isso mesmo, vida que segue. Perdeu, mas jogou bem. Apesar de ter tomado muitos gols, né? Agora é o seguinte, cara. O Alisson machucado, o meu volante machucado. Eu vou ter que entrar com o Pedro Vitor. Com o over fraco. E eu não queria usar ele, mas o volante do lado esquerdo, ele tem que ser esquerdo, que o direito não rende do lado esquerdo. O esquerdo rende do lado direito, tá? No Brasfoot é assim. No manual do Brasfoot, se você não ler, tá escrito isso lá. Pode procurar. Então você consegue usar jogadores esquerdos do lado direito, que ele rende muito bem. Mas você não consegue usar jogador direito do lado esquerdo, que ele não rende muito bem. É doideira, né? Pois é, meu filho, é assim no Brasfoot. Vamos de jogador da base, então, Pedro Vitor, né? Ferreirinha vai pro jogo. Vou sacrificar o Ferreirinha, tá jogando muito Ferreirinha. Voltou a fazer gol, ele e o Luciano. E nós temos um jogador da base pedindo passagem, que é o Kenny Maia. E tá lá o Ferreirinha e o Luciano fazendo gol. Tem que ser os dois. Eu fui inventar de botar o Alisson, cara. Não dá. Marcos Antônio, finalização e armação. Eu já tenho 2 jogadores que finalizam. Vou botar um armação e drible para dar aquela equilibrada. 2 a 0 contra o Laú. 3 a 0. Luciano saindo feliz. Vou botar o Kenny Maia, porque o Kenny Maia também é finalização e drible. Jogador da base. Vai que ele consegue fazer um gol. Ô, gente, a contratação não, desculpa. A classificação tá bem encaminhada, né? São Paulo venceu por 3 a 1. Só segurar o resultado, tranquilo, né, pra gente pegar o Corinthians na próxima fase, um clássico brasileiro e paulista na Sul-Americana. O Fluminense também tá bem encaminhado contra o Fortaleza. Eu creio que não vai dar zebra. O mais arriscado aqui ainda assim é o Corinthians, né? Se o Corinthians sair pro The Strongest também, não seria um negócio, né? Jogaríamos mais tranquilos, eu acho, talvez. E aí, eu ainda assim, com aquele volante lá, machucado. Deixa eu ver quanto tempo ele vai ficar fora. Ainda é contusão. 3/9. Mais um jogo ou 2. Dá pra segurar. Vou de uniforme número 2. E vambora contra o Juventude. Vamos lá. Bora. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Não tem base um negócio desse. Não pode perder pra time que tá brigando pra não cair. Não tem como. Vamos! Boa! Virar! Ô doido! Que isso? 8º lugar pro São Paulo, 32 pontos, era pro time tá lá em cima. Pô, assustou perder de 1 a 0. Começou perdendo de 1 a 0. Você tá doido? Fiquei nervoso agora. Vamos pro segundo jogo contra o Laú, Universidade do Chile. 3-5-2. O Alisson aí voltando de contusão. Eu vou arriscar o André Silva no lugar do Luciano. Eu vou deixar o Luciano pro segundo tempo. Vamos ver. E vamos de pênalti. O André Silva vai bater o pênalti. O André Silva tá ficando no banco, né? Não tá jogando. Vamos dar uma chance pra ele aí. Gol, boa. 1 a 0 São Paulo. 1 a 1 tá tranquilo, tá favorável. 2 a 1 e o Corinthians tá saindo fora. Vamos colocar o Kenny Maia, jogador da base. Matheus Jussara. Passamos de fase. O Corinthians tá saindo fora. Empatou.
Ele empatou. O Corinthians, ele é o bichão mesmo. E aí, vamos ver a classificação nos pênaltis, hein? O Corinthians no sufoco. Então, é conforme eu falei. Final brasileira, né? Semifinal brasileira. E aí, o suspense agora tá no Corinthians, né? Fortaleza venceu o Royal Paris. Passou de fase. Contra o Fluminense, que passou de fase. O São Paulo, né? Venceu por 3-1. Venceu por 2-1. Jogou muito o São Paulo. O meu Matheus Jussara machucou. É uma pena. E aí, o Corinthians foi eliminado nos pênaltis. Rodrigo Garra aos 30 minutos do segundo tempo fez o gol, mas o Corinthians está fora. Então é Fortaleza e Fluminense, São Paulo, The Strongest. Acho eu, muito provável, estamos na final. Gente, o Alisson no Mirassol teve uma nota média de 8,08, né? Então ele fez 16 jogos, 17 gols. Se tivesse aqui a opção de poder devolver ele pro Mirassol, eu ia devolver ele pro Mirassol. Porque no Mirassol ele arrebentou. Aí a gente tirou ele do Mirassol, trouxemos ele pro São Paulo e aí aconteceu o que aconteceu. Ele não tá sendo bem utilizado. Mas como não tem como devolver ele pro Mirassol, eu acho que eu não vou vender ele não. Mas o que acontece? O contrato dele tá se encerrando. Então, se eu vender ele agora, eu não pago a multa. E o Mirassol tá precisando dele aqui, ó. Nós temos o Negueba. O que a gente podia fazer? A gente poderia contratar esse Negueba do Mirassol e devolver o Alisson. Seria legal, né? Vamos ver o Negueba aqui. O Negueba, 40 jogos, 14 gols. O Alisson destruiu no Mirassol, cara. Destruiu, sério. Destruiu. Mas no meu esquema tático não tá legal pra ele. Apesar de que quando ele joga, olha a nota média dele, 7,35. Mas ele é um jogador que finaliza pouco. Talvez ele apareça menos. Tá, vamos deixar ele por enquanto então. Ele vai ficar contundido o Alisson. Premiação do Sul-Americano é muito pouquinha. Pelo financeiro nem compensa passar de fase. Mas é isso. O Alisson vai pra jogo então. Vamos descansar o Ferreirinho um pouco. Alisson e Luciano. Bora pro jogo. Bom, temos pênalti. Alisson. Lei do ex pro Alisson. Contra o Mirassol. Se tivesse a opção de devolver pro Mirassol, eu ia devolver pro Mirassol, cara. Devolveria pro Mirassol. 2-0. Olha o gol dele. 3 gols dele. Hat-trick do Alisson. Cara, que maluco esse cara. Ó, 3-2. Vamos botar o Ferreirinha aqui. Não temos mais o Matheus Jussara pra colocar. Ai. Cadê o Pablo Maia? Vamos ficar só com o Alisson agora. Cara, André Silva. Vou ter que tirar ele. Boa, São Paulo. 4-2. Boa, vamos. E aí, o São Paulo tá em 7º lugar com 35 pontos. É aqui que o São Paulo deve estar. É aqui. Boa, São Paulo. Vamos. 7º lugar pro São Paulo, 35 pontos. E aí o São Paulo tá fazendo um bom campeonato novamente. A 3 pontos do vice e ao Cruzeiro. O Flamengo já disparou. Pra mim aqui já é o campeão. O time que empatou uma vez, perdeu só 4 jogos. Média absurda de gols. Então, né, já entrega pra Deus aí o Flamengo campeão. Mas o Alisson, que partida incrível dele. Nota 10. Vamos acompanhar a Champions League. Chelsea, Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid. O PSV já deu adeus, né? E é isso aí. Bora pro jogo então. E aí agora a gente tem um jogo contra o Palmeiras. Que a gente não tem Marco Antônio e a gente não tem Matheus Jussara. Não temos esses jogadores aí pra jogo, né? Vamos desfalcar a equipe. Então vamos ver aqui a tabela do meu time. Eu vou enfrentar o Palmeiras. Depois eu enfrento o Atlético Mineiro. Depois pegamos o Internacional. E já temos aí, bem longe agora, o The Strongest em casa, tá? Então a gente, primeiro jogo em casa, a gente faz uma goleada. O segundo jogo jogamos mais tranquilo aí. Então é isso aí, vamos dar prosseguimento, né? Vamos enfrentar o Palmeiras, que é o 4º colocado aqui. 3-5-2, Pablo Maia conseguiu a vaga. Vou dar uma chance
pro Ferreirinha. Ferreirinha não, pro Alisson de novo. 1 a 0 Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. E aí eu vou botar o Ferreirinha no lugar do Alisson, tá? Eu acho que tá fazendo falta aqui o Marco Antônio, cara. 23ª rodada. Pra cima dele, São Paulo. É, cara, não dá pra ganhar todos os jogos. Podia pelo menos empatar. Aí é complicado, né? Esse esquema tático tem muitos jogadores expulsos, né? É um risco muito grande. Mas é isso. Grande defesa do goleiro, beleza. Tá bom, Ronaldo, obrigado, parabéns. Parabéns pro Ronaldo aí. Parabéns pra ele. Ó. Vamos lá então contra o Atlético Mineiro. Marcos Antônio ainda expulso. Suspenso por mais um jogo. Ele deu a cotovelada no goleiro numa disputa de bola. Então não tem multa pra ele. E vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que aqui tá brigando pra não cair. Certo? E nós temos Matheus Jussara no ataque. O Alisson vai pro banco novamente. Ele tá muito inconstante, né? Então não quero queimar o jogador. Deixa ele no banco lá por enquanto. Vamos, São Paulo, no Morumbis, vamos! Que isso, São Paulo, vamos! Ah, o Alisson machucou de novo. É brincadeira, cara. Ô, doido. Não tem base. Boa! Ferreirinha é o nome dele. Eu vou até tirar o Ferreirinha que tá cansado, cara. Vou tirar o Ferreirinha. 2 a 0, gol do jogador da base, Matheus Jussara. Vamos, São Paulo, vamos! E aí o São Paulo tá em 7º com 38. Eu quero ficar entre os 4 primeiros. Queremos ficar entre os 4 primeiros. Vamos! O Marcos Antônio volta. Porém, a gente tem aquele probleminha, né? Que é o nosso volante fraco. Mas vai ser ele mesmo. Não tem outro. Não tem outro. O batedor de falta vai ser o Marcos Antônio. Tá jogando muita bola. E o volante vai ser ele mesmo. Não tem como. Vamos de uniforme branco contra o Internacional. Vai. 25ª rodada, hein? Vambora, São Paulo. Não vou nem mexer. Não vou nem... Se bem que o Matheus Jussara tá entrando. Tá jogando muita bola. Eu vou botar o Alisson no lugar do Luciano agora, vai. Eu vou arriscar. O time do Internacional que também tá mais ou menos. Ah, gente. Poxa vida. 3 a 0, cara. 8º lugar pro São Paulo. Copa do Brasil, a gente já estamos fora, né? E aí temos o jogo agora contra o The Strongest da Bolívia. Inclusive quero ver se tem jogador boliviano para comprar. Não temos, né? Não temos, então fica quieto aí. Vamos pro jogo então. Sobrou a Sul-Americana pra gente, vambora. E aí eu vou de Alisson agora. Eu vou deixar ele bater as faltas. O Marco Antônio tá merecendo ser o capitão da equipe, né? Matheus Nunes é português, o jogador português que a gente contratou no início da temporada. O The Strongest eliminou o Corinthians, hein? Vamos vingar o Corinthians, hein? Não, só que não. Ferreirinha vai pra jogo. Nosso time tá muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. O time deles tá... É 0 a 0 em casa. É perigoso, hein? E o Fortaleza venceu por 1 a 0. O 0 a 0 em casa... Perigoso. Perigosíssimo, hein? 18 minutos de vídeo já. Vamos enfrentar o Grêmio agora. 3-5-2. O Alisson já volta, o Alinho. Que é quase meu conterrâneo, né? É de Rio Pomba. Rio Pomba tá a 18 km da minha cidade natal aqui, Silveirânia. Então, é bem próximo nosso aqui, o jogador Alisson do São Paulo. E aí o Pedro Vitor tá aqui no banco de reserva. Vamos embora contra o Grêmio. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Torce junto comigo aí, você que tá aí assistindo. Torce junto comigo. Luciano. Entra André Silva. Só vamos. Só vamos. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Eu vou apelar pro garoto da base que entra e resolve. Vai. Joguei a bomba nas costas dele. Bora. Cara, estamos aqui em 8º com 39. Tá... Não é o que eu queria, mas tá bom. Beleza. Copa do Brasil. Temos uma final entre Mirassol e Cruzeiro. Ou seja, perdemos para um time que chegou na final e eliminou o poderoso Flamengo. Então não fizemos uma campanha de tudo ruim. Real Madrid, campeão da Champions. Real Madrid, campeão da Champions. E aí, o nosso último jogo deste vídeo de agora. Vamos enfrentar o The Strongest de novo.
Vamos jogar no 3-5-2. Pedro Vitor vai pra jogo. Vou dar esse crédito pro Alisson. Eu vou de uniforme branco. Vambora. Vamos, São Paulo. Boa, Luciano. Vamos. 2-0. Vamos. Eu vou botar o Ferreirinho no lugar do Luciano. Que nada. O Luciano fez gol, pô. Deixa ele aí. Batedor de falta. Que isso. Vamos enfrentar o Fluminense. 3-0. Tranquilo. Vou tirar o Marcos Antônio. Não, vou tirar o Luciano. Agora eu vou poupar meus jogadores. Tô na final da Sul-Americana, filhote. Fortaleza e São Paulo. Parece que Fortaleza é até uma cópia do São Paulo, né? O escudo é igual, cara. E aí, tamo na final da Sul-Americana. Conseguimos aí chegar na final, né? Vamos pegar o Fortaleza, cara. Que beleza. Uma pena que a Sul-Americana aqui paga pouco demais, né? E aí, é 27ª rodada do campeonato. O São Paulo conseguiu uma premiaçãozinha de 1.500.000, né? Mas tudo bem, vai. Tudo bem, Sul-Americana paga pouco, nosso time tá lá, garantido na final. Jogos do seu time. Caraca, já tem final. Já tem final contra o Fortaleza. Dia 8/10. Próximo jogo, já tem o jogo contra o Ceará. O próximo jogo já é a final. E aí você vai ver no próximo vídeo, né? Claro, se você se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar. E se você gosta, presta atenção. Se você gosta de vídeos de Brasfoot, não sai aqui do canal. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos para você clicar e continuar assistindo aqui os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, obrigado. São Paulo. Isso.